Olá, como vão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo, mais um estudo da palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre Daniel capítulo 12 e vamos dividir esse texto, todo o capítulo, em dois assuntos, né? Um falando sobre Miguel quando se levanta e também a respeito do tempo do fim. Miguel, quando se levanta, ele se levanta depois do tempo do fim. Então vamos falar sobre o tempo do fim, como que nós chegamos no tempo do fim para que Miguel tenha que se levantar. Então lá em Daniel capítulo 11 termina assim: armarás as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Daniel está falando aqui a respeito do Armagedon, quando as forças do mal, entre os poderes civis e os poderes religiosos, quando se unirem contra o povo de Deus, no último tempo da ira de Deus, no último tempo. Então, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: nesse tempo, no tempo do Armagedon, um pouquinho antes do tempo do Armagedon, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Na verdade, o capítulo 11, versículo 45 e o capítulo 12, versículo 1, deveria ser a mesma coisa. Daniel, capítulo 10, 11 e 12, deveria ser um capítulo só. Então, quando nós lemos Daniel 11, versículo 45 e 12, versículo 1, na verdade é uma coisa só, é uma sequência. Entenderam? Agora, quando fala que Miguel vai se levantar, primeiro, não vou me deter aqui para tentar provar que Miguel é Jesus. Nós cremos que Miguel é Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Daniel, que para nós hoje somos nós, o povo de Deus dos dias de hoje. E quando Miguel se levanta, há um tempo de angústia. E então, quando há esse tempo de angústia, Miguel, ele sai do santuário no final desse tempo de angústia para livrar o povo de Deus que estará na terra passando por esse tempo de angústia. Então vamos lá. O tempo do fim, ele existe antes do tempo de angústia. O tempo do fim, ele tem que vir antes do tempo de angústia, porque o tempo de angústia já é o fim de todas as coisas, meus irmãos. Então Daniel 12, versículo 4, o anjo Gabriel diz para Daniel: tu, porém, Daniel, encerra essas palavras e sela o livro dele, de Daniel, até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Agora, o que o anjo quis dizer aqui com selar o livro até o tempo do fim? Isso significa que porções das profecias do livro de Daniel seriam seladas, seriam ocultas aos olhos daqueles que iriam investigar, desde o sexto século antes de Cristo até chegar ao tempo do fim. Quando chegasse o tempo do fim, se cumprisse o tempo do fim, então muitos iriam esquadrinhar. Esquadrinhar o quê? O livro de Daniel. E o saber se multiplicaria. Que saber? O saber sobre o livro de Daniel. Alguns também aplicam esse saber que iria se multiplicar às grandes embarcações, às navegações, à ciência, à aviação que iriam surgir depois do tempo do fim. Agora, quando que começou o tempo do fim? O tempo do fim começou exatamente no dia 10 de fevereiro de 1798. Alguns creem que foi dia 15 de fevereiro de 1798. Não importa. Importante para nós é que no ano 1798, no mês de fevereiro, o tempo do fim começou. Ou seja, as profecias que estariam ocultas à humanidade sobre o livro de Daniel começariam a ser descobertas e o selo seria retirado.
Porque o livro era para ser selado até o tempo do fim. Quando chegasse o tempo do fim, esse selo seria retirado e a humanidade começaria a entender o livro de Daniel. E foi exatamente isso que aconteceu. No capítulo 12, versículos 5 a 7, aparecem dois anjos, de um lado e outro do outro lado do rio, e um homem vestido de linho sobre as águas do rio. Esse homem vestido de linho é o mesmo homem que aparece lá em Apocalipse, capítulo 10, quando João tem a experiência de ver um anjo forte descendo do céu, que tem um pé sobre a água e um pé sobre a terra, e jurando por aquele que vive eternamente. Ora, se aquele anjo de Daniel, de Apocalipse, capítulo 10, tem um pé na terra e um pé na água, representa que esse anjo tem domínio sobre céus, terra e mar. Então nós sabemos que o anjo que João teve a experiência de ver em Apocalipse 10 é Jesus. E esse anjo e esse homem vestido de linho que está sobre as águas do rio, aqui em Daniel capítulo 12, também é Jesus. É o mesmo. O homem vestido de linho é Jesus. Daniel teve a mesma experiência que João teve, e assim vice-versa. Então Daniel 12, 5 a 7 diz assim: Então eu olhei, Daniel falando, e eis que estavam em pé outros dois anjos, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Dois anjos, um de cada lado do rio. E no meio, sobre as águas, ali nós temos Jesus. Lembra que Jesus andou sobre as águas também, lá no livro de Mateus, nós temos essa experiência? Pois muito bem. Quando se cumprirão essas coisas? Então, Daniel, ele perguntou: quando que irão se cumprir essas coisas, essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Então vamos lá. Daniel, ele ficou interessado em saber quando que essas profecias sobre perseguição do povo de Deus, que o povo de Deus estava sendo perseguido, estava sendo morto. Então ele pergunta para o anjo que está vestido de linho: quando que essas coisas se cumprirão? Quando que vão acontecer todas essas maravilhas? Quando que Miguel vai se levantar? Quando tudo isso vai acontecer? Quando o fim de todas as coisas irá chegar. Então o homem vestido de linho, que é Jesus, diz assim: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano. 2 tempos são 2 anos. Metade de um tempo é metade de 1 ano. Então nós temos aqui 1260 dias. Como na profecia um dia representa 1 ano, nós temos aqui 1260 anos. Então, quando se passasse esse período de 1260 anos, todas essas coisas iriam se cumprir. Depois de se cumprir essa profecia de 1260 anos, em algum lugar lá na frente, essas coisas iriam se cumprir. E depois da destruição do povo santo, quando acabasse a destruição do povo santo, quando que acabou? Quando foi que o tempo do fim se acabou? Aliás, começou. Quando foi que a destruição do povo santo se encerrou? No dia 10 de fevereiro de 1798. Então o tempo do fim começa exatamente em 1798, quando acabou a destruição do povo santo, quando Napoleão Bonaparte, ele envia seu general de confiança Berthier com as tropas revolucionárias francesas para Roma. Lá ele prende o Papa Pio VI, chamado Pompeu Batome, é levado para a França, onde ele morre no ano seguinte. Entenderam? Então o tempo do fim, ele começou. Então o homem vestido de linho diz que depois que se cumprissem todas essas coisas, depois que o tempo do fim chegasse, essas outras maravilhas iriam se cumprir. O quê? Miguel se levanta e há um tempo de angústia. Agora, o homem ordena para Daniel, novamente, cele o livro. Daniel 12, 8 e 9. Ele insiste:
Eu ouvi, porém não entendi, Daniel diz. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, Daniel, vai, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. No tempo do fim, o povo de Deus, iria compreender essas profecias. Está no versículo 10, no versículo seguinte, no versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem que não iria entender? Os perversos, aqueles que não iriam estudar as profecias com espírito de oração, de humildade, de querer ter o conhecimento. Então esses não iriam entender. Você não consegue entender as escrituras se você começar a colocar interpretações por você mesmo. Usar a Bíblia como um amuleto, não é assim que se usa a palavra do Senhor. Então a Bíblia diz que somente os sábios entenderiam essas profecias. Mas quem são os sábios? Seria alguém que teria que fazer teologia para compreender filosofia, história? Não. Quando a Bíblia fala só os sábios entenderão, ele diz que todo aquele que se debruçasse sobre as escrituras com espírito de oração e de humildade, querendo conhecer essas profecias de verdade, sem interpretações humanas, o Espírito Santo iria lhe ajudar para que pudesse compreender. Então nós temos aqui os provados. Os provados foram os mártires do passado, da Inquisição papal. Quem são os perversos? Os perversos foram os perseguidores da Inquisição papal. Nenhum deles entenderiam, porque essas profecias ficariam ocultas até 1798. Do sexto século antes de Cristo até o ano 1798, essas profecias de Daniel seriam ocultas. Não todo o livro, mas porções da profecia. E os sábios entenderiam. Os sábios são o povo do advento. O povo que iria estudar as profecias de Daniel após o ano 1798. E nós sabemos quem foram eles, não é? Então, Daniel capítulo 12, versículo 11 e 12, agora, esse texto que eu vou ler, ele se desdobra em dois momentos. Um nos levará ao tempo do fim, a 1798, e o outro vai nos levar ao desapontamento de 1844. Diz assim, Daniel 12, versículo 11 e o versículo 12. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Guardem essa data, esse ano. 1290 dias, que são 1290 anos. Continua. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Primeiro, nós temos um período de tempo aqui de 1290 dias, desde que o sacrifício diário fosse tirado. Nós vamos ver essa data quando foi. Desde que o sacrifício diário fosse tirado, iriam passar 1290 dias. Esses 1290 dias nos levará a um determinado ano. E ele diz, bem-aventurado é aquele que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, também a partir da data do sacrifício diário. Um nos leva para uma data e o outro nos leva para outra data. Então, o que significa desde do tempo em que o sacrifício diário for tirado? Quando foi que o sacrifício diário foi tirado? Não estamos falando aqui dos rituais do santuário terrestre. Estaremos falando aqui do que aconteceu no santuário celestial. No ano 508, começou um grande trama para a usurpação do poder divino. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Assim como no santuário terrestre tinha o santo sacerdote que fazia a mediação entre Deus e o povo, assim também Jesus seria o nosso mediador no céu entre Deus e nós. Mas a Bíblia diz que isso ia ser tirado.
É claro, não literalmente, mas simbolicamente, um poder religioso subiria ao céu, tiraria Jesus de lá e se assentaria no trono como se fosse um mediador. Quando que isso começou a se cumprir aqui na terra? Não no céu, aqui na terra. E fazendo isso aqui, o santuário celestial seria profanado. Porque Jesus é o meu mediador, somente Jesus. Só que no ano 508 começou-se um trama para colocar o pontífice romano no trono dos Césares. E ali ele passaria a ser como se fosse Deus, ou filho de Deus aqui na terra. Que eles chamam de Vicaris Filii Dei, vigário, o filho de Deus, ou outro Deus na terra. Então começou-se esse trama no ano 508. Então, simbolicamente, o sacrifício que Jesus fez por mim não adiantou de nada. Ora, se Jesus morreu por mim para ser meu mediador e agora vem um homem querendo se colocar no lugar de Cristo, do que valeu o sacrifício de Jesus? Simbolicamente, é claro, simbolicamente. Não valeu de nada. É isso que a profecia diz no ano 508. A abominação desoladora, que aparece aqui também no texto, é a verdadeira mediação e adoração que seria profanada. Muito bem, então se no ano 508 começou essa abominação desoladora, começou esse sacrifício diário ser tirado, se você viaja 1290 dias, como diz a profecia, mais 508, 1290 mais 508, nós chegamos aonde? Exatamente no dia 10 de fevereiro de 1798. Então a primeira parte do versículo nos leva ao tempo do fim, a 1798. E a segunda parte, bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Se você pegar o ano 508, também o mesmo ano, viajar 1335 dias, você vai chegar exatamente no dia 22 de outubro de 1843. Como não existe o ano zero para o cômputo profético, nós chegamos a 1844, que é o desapontamento. Olha que perfeição é a profecia. Isso não é coisa inventada. Isso não fomos nós, os adventistas, que inventamos. Isso é história, isso é profecia. Isso se cumpriu desta maneira. Tá certo? Então o ponto de partida, tanto dos 1290 dias como os dos 1335 dias, é o ano 508. O que aconteceu exatamente no ano 508 para que esse sacrifício diário fosse tirado? No ano 508, a Igreja Católica reforçou seu status político com o apoio de Clovis. Clovis era o rei dos francos, ajudando Justiniano, assim, a eliminar as tribos dos arianos, que ameaçavam a supremacia do papado. Quem eram essas tribos? Eram somente 3. Das 10 tribos, somente 3. Essas 3 tribos impediam a supremacia papal, eram contra as bulas papais. Então quem eram elas? Os vândalos, os érulos e os ostrogodos. São essas 3 tribos. Ameaçavam a supremacia papal. Não permitiam que o Papa se assentasse no trono de César, que ficou vago no ano 476 depois de Cristo. Todas as tribos bárbaras haviam se convertido ao catolicismo, exceto essas 3 tribos. Então Clovis, ele venceu os érulos, que eram também chamados de visigodos, no ano 508, dando início ao ponto de partida da profecia. Depois, a pedido dos papas, o imperador Justiniano, agora entra em cena Justiniano, enviou seus exércitos para eliminar os vândalos, que desapareceram em 534 depois de Cristo. Começou em 508, agora em 534 os vândalos foram exterminados com o exército de Justiniano, que na verdade, aliás, esse exército tinha sido doado para o clero católico por Clovis. Clovis se converteu ao catolicismo e deu seu exército para o papado daquela época. E agora, o mesmo imperador Justiniano mandou seus exércitos eliminar também os ostrogodos. Vândalos, érulos, faltava só os ostrogodos. Os ostrogodos foram eliminados exatamente no ano 538. No ano 538, então, começou a supremacia papal.
Começou então os 1260 anos de perseguição. Começou o que o homem vestido de linho disse: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 1260 anos. Se você viajar do ano 538, 1260 anos, você chega exatamente a 1798. E temos a data que se encerrou. O dia 10 de fevereiro de 1798. Agora tem o tempo de angústia. Vamos entrar agora no tempo de angústia, que aconteceria muito depois do tempo do fim. Daniel 12, versículo 1, eu vou repetir o texto, diz: nesse tempo, que tempo? No tempo de angústia, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ainda vai vir. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Quando? No tempo de angústia. Todo aquele que for achado escrito no livro. Quando Miguel, diz que nesse tempo se levantará Miguel. Quando foi que Miguel se assentou? Miguel se assentou em 1844. Quando se cumpriu o desapontamento. Quando Jesus passa do santo para o santíssimo. Então, o Miguel se assentou em 1844. Quando o Miguel vai se levantar? Miguel vai se levantar no tempo de angústia. Quando a porta da graça se fechar. Quando começará o tempo de angústia? No fim do tempo da graça. Quando findará o tempo da graça? Na retirada do Espírito Santo dos homens ímpios aqui da terra. É isso. O fechamento, nós costumamos falar um termo. Esse termo não existe na Bíblia, escrito, exatamente como nós falamos. Fechamento da porta da graça. Não existe esse termo. Mas existem alusões a ele. Você quer ver uma coisa? Em Lucas capítulo 13, versículo 25, Jesus diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. O que Jesus está falando aqui? Que vai chegar um tempo, vai chegar esse tempo, em que a porta que está aberta, para que todos possam entrar, a porta da graça estará aberta, um dia ela vai se fechar. E aqueles que não conseguiram entrar, estarão do lado de fora, e irão bater para entrar, mas não poderão mais entrar, porque o dono da casa diz assim: quem são vocês? Não sei de onde vocês são. Não sei de onde vocês vêm, nem quem vocês são. Quando nós vamos para Apocalipse 3, versículo 7, tem um texto que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, a época da igreja de Filadélfia, que foi em 1833 a 1844, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui nós vemos que Jesus, ele tem uma chave de uma porta. Ele abre essa porta. Enquanto essa porta estiver aberta, ninguém vai conseguir fechar. Mas se ele fechar essa porta, ninguém mais vai abri-la. Por que fala chave de Davi? Davi, ele tinha a chave de Jerusalém. Ele tinha um controle sobre a entrada de Jerusalém, né? Então agora Jesus diz: eu tenho a chave de Davi. Jesus tem a chave da Nova Jerusalém no céu. Ele abre e todos podem entrar. Essa chave, essa porta foi aberta em 1844. Só que quando Jesus, assim como o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, e quando ele saía do Santíssimo, ele saía para receber o povo, Jesus também, quando sair do Santíssimo, ele fecha a porta, porque ele vem buscar o seu povo. E aqueles que não aceitaram a salvação ficarão do lado de fora, batendo: Senhor, abre-nos a porta, mas não vão conseguir. Vamos falar sobre 3 portas. Existem 3 portas apresentadas no santuário terrestre, que nos leva para o que aconteceria no santuário celestial. Muito bem. Quais são essas 3 portas? No santuário terrestre existia a primeira porta, que era da rua para o pátio do santuário, onde tinha o altar do holocausto, ali representando o Calvário. Tá certo? Então essa é a primeira porta.
É quando você vem para Jesus, se apresenta diante de Jesus, se entrega a Jesus. A segunda porta era do pátio do santuário para dentro do lugar santo, para o primeiro compartimento do lugar santo. Essa é a segunda porta. Quando você aceita Jesus, você ora e pede que ele interceda e medie em seu favor. Então, Jesus, ele também entraria no lugar santo, no santuário celestial, depois da cruz. Ele morreria, ressuscitaria e entraria no santuário celestial, no lugar santo. E a terceira porta? A terceira porta era do lugar santo para o lugar santíssimo, representando que assim como o sumo sacerdote entrou no lugar santo e foi para o lugar santíssimo, no 10º dia do 7º mês, que para nós é todo dia 22 de outubro, Jesus também no dia 22 de outubro de 1844 saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, dando início à última fase do juízo final, que nós chamamos de juízo de investigação, juízo investigativo. Então essas são as três portas. Quando Jesus sair do lugar santíssimo, ele não tem mais lugar para ir. Não existe mais outro lugar. Então ele fecha a porta. Por isso que nós falamos o fechamento da porta da graça. Eu gostaria muito que você compreendesse isso. Não estou dizendo que quando Jesus subiu ao céu, ele ficou restrito somente a um lugar santo e não podia entrar no lugar santíssimo. Claro que não. Quando ele foi para o céu, ele foi direto para o santíssimo, quando ele ressuscitou. Porque ele tinha que inaugurar o santuário, assim como Moisés inaugurou o santuário, aspergindo o sangue nas vestes de Arão e as mobílias do santuário. Mas para efeito de cumprimento da profecia, era necessário depois que ele ficasse no lugar santo, como intercessor e mediador, e hoje ele estaria no lugar santíssimo para se cumprir a profecia dos 2.300 anos, que são as 2.300 tardes e manhãs, que se cumpriram em 22 de outubro de 1844. Assim como o sumo sacerdote saia do santo para o santíssimo, assim também Jesus, como sumo sacerdote, deveria sair do santo para o santíssimo, mas no santuário celestial. Tudo bem? Durante o tempo de provação, nós estamos falando agora não mais do tempo do fim, mas do tempo agora dos dias finais. Durante o tempo de provação, a ira de Deus, ela é sempre acompanhada de misericórdia, meus irmãos. Sempre. Diz Abacuque 3:2. Na ira, lembra-te da misericórdia. Mas no tempo de provação. Mas, quando não houver mais remédio para o homem, quando o mundo rejeitar sua graça, então Deus enviará a sua ira. Porém, sem misericórdia, o mal terá atingido todo o seu limite. As pragas são apresentadas agora num contexto da manifestação de ira de Deus. Quando você estuda as 7 pragas do Apocalipse, você não consegue enxergar ali a misericórdia de Deus. Por quê? Porque todo o caso já estará decidido. Não tem mais, o Espírito Santo não tem mais como pleitear em favor de ninguém. Quando a porta da graça se fechar, isso é, quando Jesus encerrar seu ministério no santuário celestial e sair do santuário, a porta da graça irá se fechar. Haverá então, nesse momento, o fim de 2 ministérios. O fim de 2 ministérios. Primeiro, o fim do ministério de Cristo no céu se encerra. Ele sai do santuário. Segundo, o fim do ministério do Espírito Santo na terra. O Espírito Santo se retira dos homens ímpios e fica somente com os selados, com o povo de Deus. Prestem atenção, irmão. O Espírito Santo está prestes a se retirar do coração de todos aqueles que rejeitam o plano da salvação. O Espírito Santo ainda está ali, pleiteando, tentando convencer essas pessoas. Mas vai chegar o tempo em que a Bíblia diz que muitos entristecerão o Espírito Santo do Senhor. Isso vai acontecer, infelizmente. Quando nós falamos que o Espírito Santo vai se retirar da terra, nós entendemos dos homens ímpios. O grande conflito, página 620, a serva do Senhor, a profetisa Ellen White, ela diz assim, vamos usar muitos textos dela a partir de agora. Ela diz assim, abre aspas, Satanás terá domínio completo sobre os impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou sua misericórdia e pisou em sua lei. O Espírito Santo foi por fim retirado.
Satanás mergulhará os habitantes da terra em uma angústia medonha final. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e o nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, mostrando que o Espírito Santo estará com os salvos nessa época. Tá certo? O tempo de angústia para o remanescente, o tempo de angústia, quando Miguel se levanta e ocorre o tempo de angústia, esse tempo de angústia, ele se divide em dois períodos, sucessivos e distintos um do outro. O primeiro tempo de angústia é chamado de tempo de angústia prévio, que é um pequeno tempo de angústia antes do fechamento da porta da graça. Ou seja, quando o tempo de angústia chegar no seu primeiro período, que é um período pequeno, a porta da graça ainda estará aberta. O Espírito Santo ainda estará na terra para tentar convencer os últimos conversos. O que a Bíblia chama na parábola que Jesus falou sobre os trabalhadores da última hora. Aqueles que precisam se converter, ainda são filhos de Deus, mas precisam conhecer a verdade. Então, quando isso acontecer, o tempo de angústia prévio, ele vem exatamente para rachar, dividir o mundo em dois grupos. O primeiro grupo vai aceitar o selo de Deus, o sábado, e o selo da besta, o domingo. Então o mundo vai ter que tomar uma posição entre ou obedecer a Deus guardando seus mandamentos e tendo o sábado como o selo de Deus, ou o selo da besta. Aí você pode dizer assim, alguns podem dizer, eu não quero saber desse negócio de sábado, para mim é tudo besteira, não quero saber esse negócio de domingo. Só o fato de você não aceitar o selo de Deus, automaticamente já terá o selo da besta. Não tem a segunda, terceira opção. Quando Jesus voltar, não teremos três grupos. Os salvos, os perdidos e os mais ou menos salvos. Não terão aqueles para dizer, olha, Jesus, ele voltou, eu quase fui salvo, faltou isso aqui para mim ser salvo. Não vai existir isso. E existe o segundo período do tempo de angústia, que é chamado tempo de angústia de Jacó. Esse período ocorre após o fechamento da porta da graça. E quando terminará o tempo da graça? Ellen White, no livro Eventos Finais 228, ela diz assim, o tempo da graça terminará quando for concluído o selamento, pouco antes de entrarmos no tempo de angústia. Então todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Agora nós falamos do tempo de angústia de Jacó. Por que é chamado angústia de Jacó? Por que o povo de Deus dos últimos dias estará passando por um tempo de angústia que nós chamamos de tempo de angústia de Jacó? Primeiro, temos que entender o que aconteceu com Jacó. Jacó tinha medo de perder a sua vida? Tinha. Ele estava no vale de Jaboque e ele tinha que atravessar o vale para encontrar com seu irmão, que estava com 490 homens do outro lado e que ele pensava que o irmão dele iria matá-lo. Então ele tinha medo de perder a vida. Os santos dos últimos dias, que estarão vivendo o tempo de angústia, que cremos que nós estaremos próximos desse tempo, nós teremos medo de perder a nossa vida por causa do decreto dominical que virá, decreto de morte? Sim, nós teremos. Segundo, Jacó tinha medo de perder sua família? Tinha, porque se Esaú matasse ele, então a mulher de Jacó, os seus filhos e todo o despojo ia passar para Esaú. Então ele tinha medo de perder sua família. O povo de Deus que estará vivo no tempo de angústia, terá medo de perder sua família? Sim. Quantos pais não terão que deixar seus filhos para poder fugir? Quantos filhos não terão que deixar seus pais para poder fugir? Então teremos medo sim. Terceiro, Jacó tinha medo de perder o perdão de Deus? Tinha. Tanto é que ele lutou com Deus ali. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O povo de Deus dos últimos dias terão medo de perder o perdão de Deus? Sim, terão. Vivendo no tempo de angústia, saberemos que estaremos no final e teremos medo. E se eu estiver fugindo da tua? E se meus pecados não forem todos perdoados? Porque Deus não vai mandar uma cartinha para cada um de nós, nem uma auréola para colocar na nossa cabeça, dizendo que nós estaremos salvos. Não, estaremos do mesmo jeito, sofrendo uma angústia como a angústia de Jacó. Tá certo? Mas eu pergunto aqui, Jacó foi morto pelo irmão?
Não foi. Ele estava enganado. Ele foi liberto. Então o povo de Deus vai morrer por causa do decreto dominical? Não, o povo de Deus vai ser liberto. Então, por isso que é chamado de tempo de angústia de Jacó. O tempo de angústia de Jacó, a angústia de Jacó foi de três naturezas. Primeiro, natureza física. Jacó fugiu da ira do seu irmão Esaú. Os santos fugirão da ira dos perseguidores, sofrerão fisicamente com isso. Eventos finais, página 160, Ellen White ela diz assim: muitos, porém, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel, presos em correntes e sentenciados à morte. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos. Quem serão esses? Aqueles que terão que ficar nas cidades, quando o tempo de angústia, o primeiro tempo começar, para pregar a mensagem, a última advertência. Então, esses serão, infelizmente, serão presos. Né? Esses serão, os outros não. Segundo, Jacó passou por uma angústia mental, passou. A tensão, a incerteza e a pressão sofridos levariam à loucura se não fossem as cuidadosas providências de Deus. Alguns nas prisões, ela diz aqui, outros escondidos nos retiros das montanhas, pleiteia a proteção divina. Enquanto homens instigados pelas hostes de Satanás se preparam para a obra de morte. O grande conflito, página 641. Jacó passou também por uma terceira angústia, uma angústia espiritual. Ela diz assim, no Primeiros Escritos, página 283. Enquanto se demora o livramento, os justos se angustiam no espírito, desejosos de verem a sua salvação. Vi os santos sofrendo grande angústia de espírito. Começaram a recear que Deus os havia deixado. A aparência exterior nada aparentava que seriam salvos. A angústia não é o medo da perseguição. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado. Apoderam-se de Deus e a sua linguagem é: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. É uma angústia medonha, irmãos, que vai ocorrer. E ela diz no livro Grande Conflito, páginas 624 e 625, enquanto os santos estarão passando por uma terrível angústia, ela diz assim, abre aspas, Satanás personificará a Cristo. Em tom manso e suave, compassivo, apresentará algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Curará as doenças do povo e em seu pretenso caráter de Cristo, alegará ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Somente os que forem diligentes, estudantes das Escrituras, e receberem o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Olha o que ele vai fazer. Ele vai aparecer. Nesse tempo Deus vai permitir, ele vai tomar conta, Satanás tomará conta dos ímpios. Então ele vai aparecer como se fosse o próprio Cristo. E os meios de comunicação vão divulgar tudo isso, algo assim esplendoroso, algo sobrenatural, com tom manso e suave, usando o texto das Escrituras. Vai dizer que o mundo está passando por um tempo de angústia, porque as pragas estarão caindo porque existe um grupo que ainda insiste em desobedecer a Deus e não guardar o seu dia santo, o domingo. Então o que você acha que vai acontecer com os que guardam o sábado? Eu não preciso desenhar, né? Então ela diz assim, eu vi que Jesus estava diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançaram o incensário, levantou as mãos aos céus e com grande voz disse assim, está feito, acabou, vou buscar o meu povo. O povo aqui na terra estará passando por uma grande angústia, porque as pragas estarão caindo. O povo de Deus não está sofrendo as pragas, mas estará sofrendo por causa da perseguição e por causa do decreto. Então, quando ela disse que Jesus estava no santuário, ele sai do santuário, olha o que ela viu aqui na terra. Primeiros Escritos, página 278. Voltei-me então. Quando ela viu Jesus lançar o incensário, ela diz, voltei-me para ver um grupo que estava curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus os havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar assim, Pai, dá-nos o teu Espírito. Só que não. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia muita luz, poder, mas não suave amor, nem gozo, nem paz.
Então tinha muito poder ali de Satanás, mas não tinha amor, não tinha tranquilidade, não tinha paz. Então ela viu que era Satanás que estava controlando ali. Conselho sobre Saúde, página 641, ela fala também sobre a questão da angústia dos santos. Ela diz: a angústia dos santos se agravava por ocasião do decreto dominical. O tempo de angústia de Jacó acontece entre o decreto de morte e o livramento dos justos, um pouquinho antes do aparecimento de Cristo em sua segunda vinda. Então vem o decreto de morte. Primeiros Escritos, página 36 e 37. Saía um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Nesse momento, então, quando toda a turba, isso nós chamamos de Armagedon, toda a turba do mal, os poderes civis misturados com os poderes religiosos, virem contra o povo de Deus, o grande conflito, página 374, ela diz assim: a voz de Deus é ouvida nos céus, declarando o dia e a hora da vinda de Deus. O Israel de Deus fica a ouvir, tendo o semblante iluminado com a sua glória. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconhecem e entendem a voz, ao passo que os ímpios julgam fosse um trovão. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor de sua glória. Porque o Filho do Homem agora se aproxima. Surge no Oriente uma pequena nuvem negra. É a nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio, o povo de Deus fita, enquanto se aproxima da terra. O grande conflito, página 374. Ela diz que aparece no céu uma pequena nuvem negra, do tamanho da palma da mão de um homem. E o mundo inteiro olha para aquela nuvem. Que é aquilo? O que está acontecendo no céu? Todos conseguem enxergar aquele ponto preto. De repente, esse ponto preto começa a crescer e ele se torna numa grande nuvem branca. Essa nuvem branca nada mais é do que os anjos. Todos os anjos do céu vêm com Jesus. Todos. Imagine quantos bilhões e bilhões de anjos não são esses anjos. E isso nós podemos ver em Mateus 24, versículo 30. Olha o que diz aqui, para comprovar a visão que Ellen White teve. Olha o que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha o sinal aí. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens de anjos no céu, com poder e muita glória. Nesse momento haverá o silêncio dos ímpios. Não terão mais. Essas pessoas gostam de brincar com a gente, de zombar da gente. Ah, vocês são adventistas, vocês são aqueles vagabundos que não gostam de trabalhar no sábado, né? Eu quero ver nesse dia se essas pessoas vão dizer uma coisa dessa. Nesse instante vai cessar o gracejo dos zombadores. Nada se ouve agora, diz Ellen White, senão o som de choro e lamentação. Acabou. Quero ver zombarem de nós. Porque até mesmo o mundo que professa ser cristão zomba de nós. Aliás, os piores perseguidores do povo de Deus não são nem os ateus. Não são nem aqueles que não creem em nada. São aqueles que professam ser cristãos. Esses são os piores. Esses são os piores. Ele chama os santos que dormem. O grande conflito, página 649, diz: ele olha para a sepultura dos justos. Jesus descendo. Olha para a sepultura dos justos, levanta as mãos para o céu e brada: despertai, 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 vós que habitam no pó e não no céu, e surgi. Nesse momento há uma imensa ressurreição. Todos aqueles que morreram desde Adão e Eva até esses dias irão sair dos túmulos, mas somente aqueles que morreram salvos irão ressuscitar. Como é que eu comprovo essa visão de Ellen White com um texto bíblico? Isaías 26:19. Diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó e não no céu.
porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra e não o céu dará luz aos seus mortos. E então Jesus estará plenamente satisfeito. Ao nós ressuscitarmos e irmos para o céu, ali, Ellen White diz, em Visões do Céu, página 31 e 32, ela diz, abre aspas, ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Cristo os apresenta a seu Pai como a aquisição de seu sangue, declarando assim, eis-me aqui, Pai, com os filhos que você me deu. E ela conclui, que alegria naquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados contemplar sua imagem. Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas a seus fiéis. O gozo do Salvador consiste em ver no reino de glória as pessoas que foram salvas por sua agonia e humilhação. Ela diz que é um indizível amor que ele vai sentir pelo seu povo. E ele nos ama tanto que agora vai poder dizer isso para nós, face a face. Nós vamos abraçar aquele que um dia morreu em meu lugar e no lugar de você que está assistindo a esse vídeo. E encerrando, naquele lugar, Apocalipse 22, versículo 4 e versículo 5 diz assim, contemplarão a sua face, os salvos, contemplarão a sua face, e na sua fronte está escrito o nome dele. Então já não haverá mais noite. Nem precisam os salvos, de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então o que podemos dizer a isso, meus irmãos? Amém. Vem, Senhor Jesus. Tudo isso que eu acabei de pregar, de mostrar a vocês, irá se cumprir. Tudo como quanto está escrito vai se cumprir. Você querendo ou não, você aceitando ou não, você crendo nisso ou não, para Deus, Ele gostaria muito que você cresce. Mas não importa, isso vai acontecer exatamente assim. Então eu faço um apelo a você, meu irmão e minha irmã, você que me assiste, talvez nunca teve contato com a palavra de Deus, achou estranho tudo isso. Estude a palavra do Senhor, não precisa crer em tudo que eu falei. Pegue a palavra do Senhor, os livros de história, que fala sobre os grandes impérios, sobre as perseguições que houve no passado, na época das cruzadas da Idade Média. Leia também os livros da profetisa Ellen White. Com espírito de oração, você vai conseguir compreender tudo isso. Deus o abençoe e até o próximo vídeo.